Olá, queridos! A Constituição promulgada em 1988 é uma Constituição extremamente analítica, o que significa dizer que ela é muito grande, uma das maiores do mundo. A Constituição vai até 250 artigos, são diversos incisos, parágrafos. Agora, imaginem se essa Constituição ela fosse imutável, se não houvesse possibilidade de modificação da Constituição. Certamente, a Constituição não poderia alcançar o seu tempo, ela não se compatibilizaria com as novidades sociais. E isso faria com que, logo, o povo se revoltasse e quisesse uma nova Constituição. Então a própria Constituição ela tem um procedimento de alteração, de atualização a essas novas demandas sociais. Esse procedimento ele é chamado de emenda constitucional. Agora, caso o Congresso elabore uma lei ordinária que é contrária à Constituição, essa lei ordinária ela deve ser declarada nula, inconstitucional, justamente porque a Constituição é hierarquicamente superior às demais leis. Então, um processo legislativo que tem por objetivo não criar uma lei ordinária, mas alterar a Constituição, tem que ser um processo legislativo mais complexo, mais tortuoso. E é justamente esse processo legislativo mais complexo que eu venho te explicar rapidamente hoje. Processo esse que se divide em 3 etapas. Primeira etapa, a etapa da proposta. Quem pode propor uma emenda constitucional? Segunda etapa, a etapa da aprovação. Como é feita para ser aprovada uma emenda constitucional? E terceira etapa, a promulgação dessa emenda constitucional. A proposta, ela pode ser elaborada por um terço de uma das casas do Congresso Nacional, ou seja, 1/3 da Câmara dos Deputados ou 1/3 do Senado. 1/3 da Câmara dos Deputados significam 171 deputados federais subscrevendo, assinando essa proposta de emenda constitucional. Como são 513 deputados federais, 1/3 dá 171. Já no Senado, são 81 senadores, que dividido por 3, 27. Então, tem que ter 27 senadores subscrevendo essa proposta. Além disso, o presidente da República, individualmente, ele também pode subscrever uma proposta de emenda constitucional e encaminhar para o Senado. E, por fim, mais da metade das Assembleias Legislativas Federais também podem propor. Mais da metade significam 26 estados, 26 Assembleias Legislativas do Estado, mais um que é do Distrito Federal, então são 27, mais do que a metade são 14. Então, caso a maioria relativa de todas essas 14 subscrevam uma proposta de emenda constitucional, ela vai seguir para a aprovação. A aprovação essa que se dá basicamente no Congresso Nacional. Como o Congresso Nacional tem 2 casas, uma casa passa a ter a função de casa iniciadora e a outra de casa revisora. Em geral, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, com exceção de quando a proposta é feita pelo Senado. Se o Senado propõe, lá por 1/3, 27 senadores, já começa a votação no próprio Senado. Então tem sempre uma casa onde se inicia e uma casa que revisa, tá bem? Em geral, cai na Câmara dos Deputados, que é a casa que inicia, a iniciadora das discussões. Lá na Câmara dos Deputados, primeiro vai chegar a uma comissão que é muito importante. É a chamada Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que é a comissão que avalia se de fato essa emenda constitucional ela é ou não é constitucional. Após aprovada pela Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania, é criada uma nova Constituição, uma nova comissão, uma comissão especial, e essa comissão especial ela vai analisar a constitucionalidade da emenda constitucional. Depois que passa por essas 2 comissões, a CCJ e a comissão especial, aí sim vai para a votação. E essa votação é uma votação especial. Por quê? Porque ela tem que acontecer necessariamente em 2 turnos e ela tem que ser aprovada por 3/5 dos membros de cada uma das casas. Acontecer em 2 turnos significa dizer que ela é votada 2 vezes, num intervalo de tempo. No caso do Senado, o intervalo são 5 dias. No caso da Câmara dos Deputados, são 5 sessões legislativas. Mas, basicamente, vota uma vez. Se tiver 3/5 dos votos, é aprovada. Espera um tempo, vota de novo. Se novamente tiver 3/5 dos votos, é aprovada.
3/5 dos votos, nós estamos falando de 513 deputados federais, então, para que uma emenda constitucional seja aprovada, tem que ter 308 votos. Depois de ser votada 2 vezes na Câmara dos Deputados, essa proposta de emenda constitucional, essa PEC, ela vai em direção ao Senado. E aí o Senado faz a mesma coisa, ele avalia na sua Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ele cria uma comissão especial e vai para a votação dos senadores, caso seja aprovado. Quando chega na votação para os senadores, mais uma vez, em 2 turnos, tem que ser aprovado por 3/5 dos senadores. Então, vota uma vez, 3/5. Como são 81 senadores, 3/5 significam 49 votos, 49/81. É dificílimo aprovar uma emenda constitucional. Aprovada também 2 vezes em 2 turnos do Senado, a gente tem essa PEC como aprovada. E aí uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, ela vai para promulgação. Quando vai para promulgação, ela perde o pezinho, porque ela deixa de ser uma proposta e ela vira uma emenda constitucional. Emenda constitucional com um númerozinho do lado. Então, tem emenda constitucional 1, emenda constitucional 2, emenda constitucional 3. São diversas emendas constitucionais. Atualmente, para vocês terem uma ideia, nós estamos na emenda constitucional 103. Ou seja, no momento que eu gravo esse vídeo, já foram 103 emendas constitucionais realizadas pelo Congresso. E aí, depois da promulgação, que é feito pelas mesas da Câmara dos Deputados e pelo Senado, e aqui tem uma observação diferente das demais leis. As leis, em geral, são aprovadas pelo presidente da República, que tem o direito de vetar ou sancionar aquela lei. Mas, nesse caso, o presidente da República não tem o poder de veto. Ela é sancionada diretamente pelas mesas das casas do Congresso Nacional. Por fim, uma última observação relevante é que nem todas as normas constitucionais podem ser alteradas. Existem algumas normas constitucionais que não podem nem ser objeto de discussão para fins de emenda constitucional, para fim de transformação. E essas normas são justamente as cláusulas pétreas, objeto do nosso outro videozinho, que já vai aparecer aqui embaixo, as cláusulas pétreas, que são limitadoras às emendas constitucionais.